Oi, oi, oi! Você se sente inteligente? E se seu filho for menos inteligente do que você? Você percebe agora, neste momento, seu filho com um alto desenvolvimento acadêmico ou ele disperso, sem foco, com dificuldades de concentração? Aí você pode me dizer, Wélida, mas 2020 não é um parâmetro. A gente tem uma pandemia aí, não tem como comparar com 2020. Mas aí eu quero então te fazer algumas perguntas e te levar a algumas reflexões. Vem comigo, pensa aqui comigo. Neste ano de 2020, em que seu filho teve tão exposto à tecnologia, até por conta dos estudos, por conta da pandemia, você percebe ele mais comprometido com os estudos? Você percebeu que ele aprendeu muito mais do que nos outros anos escolares ou a sua sensação é de que ele aprendeu bem menos do que nos outros anos? Ele corria para assistir às aulas online? Você percebeu um avanço significativo no desenvolvimento cognitivo do seu filho? Seu filho está torcendo para que 2021 as aulas continuem online? E você? Está na torcida de que as aulas dos seus filhos continuem assim para sempre? Se você respondeu sim ou não para essas perguntas, você precisa continuar assistindo esse vídeo, porque eu vou te dizer o que a ciência tem descoberto sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento acadêmico, cognitivo, emocional e social dos nossos filhos. Você já ouviu falar em gamificação da educação? Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas o fato é que as crianças, os adolescentes, eles amam games, tablet, celular, computador, eles amam estar no mundo tecnológico, correto? Eles podem até ser considerados como fazendo parte de uma geração que vive no mundo virtual, que amam tecnologia. A gamificação da educação é uma estratégia de usar elementos do game para motivar os alunos na busca e na aquisição de conhecimentos. Como os nossos filhos amam os games, a ideia é utilizar então essa ferramenta, esse recurso, aliado ao processo de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem, para então unir dois elementos e termos então benefícios significativos na educação, na formação dos nossos filhos. A ideia é tornar os nossos filhos ávidos por buscar conhecimento, para buscar as informações, os conteúdos da escola, da mesma forma que eles são ávidos para buscar jogos e passarem horas e horas ali nesse mundo de entretenimento que os games proporcionam. Parece a estratégia perfeita e é muito lindo, pelo menos no papel é lindo, mas a grande pergunta é: será que de fato essa estratégia funciona? Então vamos ver alguns fatos para a gente chegar a algumas conclusões. Sabe aquelas perguntas que eu te fiz no começo? Tenho certeza que você respondeu com gigantesco não a grande maioria delas, se não todas elas. O fato é que essa pandemia nos revelou diversas fragilidades do sistema educacional em que os nossos filhos estão inseridos. Recentemente eu publiquei aqui no canal um vídeo que veio mostrando que essa exposição tecnológica não tem deixado os nossos filhos mais inteligentes. Na realidade, pela primeira vez na história, os estudos têm apontado que os nossos filhos eles estão com o QI menor do que o QI dos seus pais. Na história, sempre os filhos tinham um QI, um quociente de inteligência, bem maior do que o dos seus pais. Mas mesmo vivendo nessa era da tecnologia, era da informação, isso não tem sido suficiente para tornar os nossos filhos mais inteligentes. Essa mesma pesquisa, ela revelou que os nossos filhos eles não são bons em tecnologias. Pelo menos não no que eles necessitam para tornar informação em conhecimento. A realidade é que eles se tornaram especialistas em assistir, jogar, ouvir músicas, filmes, desenhos, mas em conhecimento tecnológico, em busca de ferramentas para aprimorar conhecimento, não. Isso daí eles não são bons. Os games, os jogos digitais, eles são uma ferramenta de entretenimento muito popular aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, e eles alcançam pessoas de várias idades.
Aqui no Brasil, cerca de 23% da população são jogadores assíduos. Na pandemia, o que a gente viu não foram crianças com alto desenvolvimento acadêmico, com foco, concentração, com uma busca por conhecimento, mesmo tendo passado tanto tempo nessa junção de conhecimento escolar, acadêmico e utilizando ferramentas do mundo virtual. Pelo contrário, a gente viu muitos dos nossos filhos com dificuldade de foco, de concentração, de atenção e de interesse pelos estudos também. Um outro detalhe que para dar certo essa experiência de gamificação da educação, a gente também vai precisar de professores que tenham conhecimento suficiente para utilizar essa ferramenta no processo de ensino de seus alunos. Também iríamos precisar lidar com o impacto do excesso de estimulação que a tecnologia promove no desenvolvimento dos nossos filhos. E a gente sabe que esse excesso de estimulação, ele traz alguns prejuízos no processo de desenvolvimento cognitivo e intelectual dos nossos filhos, como problema de atenção, de pensamento acelerado, de dispersão de foco. Então são muitas demandas que a gente precisa lidar nesse processo de gamificação da educação. Bem, acho que a conclusão mais sensata que a gente tem a tomar sobre tudo isso é que a gente ainda está bem distante de toda essa realidade e também distante de ver os nossos filhos entendendo a gamificação como uma oportunidade significativa de conhecimento, de aquisição de novos conhecimentos. Por ora, fica a torcida para que as aulas presenciais voltem o quanto antes. A gente também descobriu que as metodologias tradicionais, as metodologias presenciais, elas são sim extremamente eficazes e significativas para que os nossos filhos tenham um bom processo de aprendizagem escolar. Claro que todas essas técnicas, elas podem e devem sempre passar por um processo de aprimoramento, mas a gente tem descoberto como nunca que o professor é uma figura essencial no desenvolvimento acadêmico dos nossos filhos. Nós, como seres sociais, ainda dependemos muito uns dos outros para que a gente tenha um efetivo processo de desenvolvimento. E essa estratégia de educação presencial, junto com o professor, junto com os colegas de turma, com toda essa estrutura educacional que a gente vive hoje, ainda é uma estratégia muito mais significativa, que trazem resultados muito mais primorosos do que a educação tecnológica. A gamificação pode sim ser uma excelente alternativa, mas no momento o professor é a principal maneira, o principal instrumento para trazer uma aprendizagem, um processo de aquisição de conhecimento significativo para os nossos filhos. Nós, enquanto pais, precisamos sim apoiar cada vez mais os professores, a escola e ajudar os nossos filhos, assim que possível, a terem maiores interações sociais. Isso traz, além de desenvolvimento cognitivo, melhora as relações sociais, que é tão importante para eles, e também melhora muito a questão emocional dos nossos filhos. Espero que esse vídeo tenha sido significativo para você. E aproveito então para te estimular a compartilhar com outros pais, para que eles possam perceber então o que significa essa questão da gamificação, o impacto da tecnologia no desenvolvimento de seus filhos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente. Aproveita para já se inscrever, acionar o sininho e deixar seu joinha aí também. O vídeo vai chegando ao final e eu vou deixando aquele beijo bem especial no seu coração, com a promessa de te encontrar no próximo vídeo. Tchauzinho!